Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast Rolê Reformado, um podcast da juventude da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul. No episódio de hoje vamos falar sobre louvor e adoração cristã, com algumas feras no assunto. Cara, eu tô aqui com ele, que é uma das lendas da música cristã no Brasil. Acho que a gente pode falar lenda, né? Uma referência, um ícone. O elemento 99 da tabela periódica. Stênio Márcios, seja muito bem-vindo ao podcast Rolê Reformado. É uma honra ter você aqui com a gente e muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigadão, eu que agradeço. Um abraço a todos aí. No último podcast, todo mundo só me falava dela. Por umas 2 semanas eu fiquei recebendo ótimos feedbacks aí pela participação dela. Então, com vocês, a queridinha da audiência, a pessoa com o Instagram mais style desse mundo sorveteriano, Laís Amaral. Tudo bem, Laís? Tudo bem, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os povos e povas. Também estreando aqui no Rolê Reformado com vocês, o nosso Cid Moreira da IP São Caetano. A voz dele lembra muito, eu tenho certeza que boa parte da igreja já quis dizer isso. Ele é um dos presbíteros da nossa igreja, professor doutor de engenharia, um cara que manja muito quando o assunto é música. Presbítero Mauro Cáceres. Obrigado, Lucas, você é muito generoso, rapaz, muito bonzinho. Se você continuar falando tudo isso aí, o pessoal vai acreditar, rapaz. A gente vai para a vinheta, mas fica com a gente que o podcast de hoje tá sabor de mel. Aí forçou. Ele é assim, viu, Stênio? Todo cheio de graça. Você está ouvindo Podcast Rolê Reformado. E aí, galera, aqui quem fala é o Júlio. Aqui é Grace. Nós somos da banda Purpose e eu quero mandar um abraço muito especial pra galera que acompanha aí o Rolê Reformado. Em breve nós queremos estar aí com vocês, tá bom? Um abraço. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece esta letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Eu brinquei com a questão aqui do sabor de mel, mas talvez muita gente não tenha entendido. Sabor de mel meio que ficou conhecido aí dentro do mundo cristão, não como uma música ruim, mas como a música ruim. Em vários ambientes que eu circulo, mesmo na internet, independente de qual igreja que seja, o pessoal, quando fala de música ruim, rola uma piada de sabor de mel, né? E eu acho que a música até merece a fama que tem pela questão do conteúdo e a questão até técnica da música. A música fala de vingança, o que é um absurdo dos absurdos aí para uma música cristã, né? Mas tem muita coisa boa também sendo produzida. A gente tem a música aí, músicas de Mar de Campos, próprio Stênio, Projeto Sola. Acho que seria legal a gente começar por conceitos básicos, pra gente ir indo o que pode, o que não pode ser usado no contexto da igreja, pode ou não pode ser cantado fora da igreja. Então eu queria começar assim sobre o que é adoração. Adoração é música. Existe diferença entre louvor e adoração? Eu acho que não há diferença, não. Eu também sempre tratei como sinônimos, assim. Eu assim, penso que louvor e adoração a gente até consegue separar, pelo menos no sentido da palavra, né? Porque louvar é enaltecer com palavras, é fazer elogios. Então eu penso que o louvor, às vezes,
vezes é um pouco mais restrito. Agora, já a adoração, ela é prestar um culto, ela é reverenciar. Ela não é tão momentânea, é assim, ela é um conjunto de atitudes, ela não precisa ser necessariamente num lugar, né? A gente pode ver mesmo no texto da mulher samaritana, onde ela pergunta onde que Deus pode ser adorado. Adoração seria algo que você faz com a vida, seria o seu, ou seja, tudo que envolve as suas atividades, o seu comportamento, algo que você faz como um todo, e aí você tá falando que louvor seria aquele momento mais específico de adoração, adoração assim, não? Louvor é um elogio, né? Quando a gente enaltece, quando a gente fala bem, louvar é falar bem. Então é um pouco mais restrito da adoração. A adoração a gente faz com o resto, com tudo. Agora, louvor quando a gente profere com as palavras, né? Um elogio, quando a gente aplaude, eu penso dessa forma. Pelo menos no português já é um pouquinho diferente. No hebraico, a palavra adoração é a mesma raiz da palavra usada para trabalho, ou seja, pensando assim, na nossa vida como um todo, nosso trabalho, tudo que a gente faz, né, sendo para a glória de Deus, e a gente usando isso como uma ferramenta para adorá-lo, né. É uma frase que eu gosto bastante do Francis Collins, ele é o maior geneticista vivo hoje no mundo, né, foi o diretor do Projeto Genoma, e ele hoje está à frente aí dessas pesquisas nos Estados Unidos para a cura do corona e tal. Ele fala que o Deus da Bíblia é o Deus do DNA, ele pode ser adorado tanto na igreja quanto no laboratório, né? Então a ideia de adoração, a ciência como uma forma de adoração e tudo que existe, né? Como usar o nosso trabalho como uma forma de adorar a Deus. É por isso mesmo que é mais amplo, né? O significado. E aí, Maurão tá calado. Bom, agora eu abri o microfone. Eu acho que você pode adorar a Deus sem nenhum som, né? Você pode adorar a Deus no seu íntimo, só Ele te ouve e só você fala com Ele, né? E só você recebe dele, digamos assim, o carinho, né? O conforto de saber que Ele está recebendo a sua adoração. Sem nenhum instrumento, sem música, sem proferir nenhuma palavra, sem som. Então eu estou em contemplação, né? Estou contemplando a Deus, eu e Deus. E o louvor, ele naturalmente, ele pode ser assim também, mas eu acho que ele necessita, né, de uma expressão, de um som, de uma palavra, de uma música, de algo que seja notório para as outras pessoas, né? A adoração, ela pode acontecer sem que ninguém saiba que você está adorando a Deus. E, na verdade, as duas coisas podem ocorrer simultaneamente. E devem, né? Quando você está louvando através de música ou de palavras, a adoração tem que estar presente. Você tem que estar adorando a Deus. E isso é que faz toda a diferença, por exemplo, quando a gente percebe nas músicas, nas letras, na interpretação, no modo como as pessoas ministram o louvor na igreja. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque você só pode levar a igreja à adoração, você não, né? O Espírito Santo pode usar você para levar a igreja à adoração se você tiver em adoração, né? Caso contrário, é algo assim que não é autêntico, não é algo, eu imagino que Deus não se agrada de algo que não seja adoração. Seria tipo aquela galera que canta aquela música, sei lá, por exemplo, o Regis Danese, que estourou no Brasil, né, como Zaqueu. A pessoa cantava, mas não tinha significado, né, ou seja, cantava a música porque era bonita, mas não porque significava realmente algo, ela realmente queria que Jesus entrasse na vida dela, ou algo assim, né. É complicado a gente julgar, né, dizer que como uma outra pessoa se porta, né, é difícil você dizer. Acho que não cabe, né? Mas em termos de ideia, né, de conceito, eu imagino mais ou menos isso, né? Bom, então adoração é uma coisa bem ampla, né? Isso que a gente estava conversando, e não é música, é muito mais do que isso, é algo que você também é música, também é com músicas, também é com palavras, mas muito além disso é algo que permeia toda a vida do cristão, né? Mas por que Deus quer ser adorado? Porque não é egoísta um Deus querer ser adorado? O fim principal do Senhor Deus é glorificar a Ele mesmo e deleitar-se nele para sempre. Por quê? Porque Ele é a existência mais perfeita, extraordinária, desejável, deleitável que existe no universo. De maneira que se Deus não tivesse como objetivo da sua existência a sua própria glória, o seu próprio louvor, Ele estaria, digamos, quase que pecando, né? Porque não existe um ser mais elevado e mais desejável e mais digno de adoração do que Ele. Então, no caso de Deus, como Ele é outro, né? Assim, que é justo que Ele... É isso, é uma questão até de justiça, né? Exatamente. O qual é assim,
como diz o catecismo nosso, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí uma vez eu ouvi o John Piper dizer isso. E qual é o fim principal de Deus? E a resposta é a mesma: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o fim principal de Deus é a sua própria glória, porque ele é tão magnífico que não há um objetivo maior de qualquer existência, né, que não seja a glória de Deus, porque ele é extremamente elevado. Então, não é narcisismo Deus desejar ser adorado, Deus desejar ser louvado. É a mais pura expressão da única realidade que existe no universo. Não só a criatura existe para a glória de Deus, para louvar, como o próprio Deus. A coisa mais preciosa que Deus faz é exatamente glorificar-se a si mesmo, ser autoexaltado, autoglorificado, não é? Então, e ao mesmo tempo, quando Deus exige isso da criatura, que a criatura o louve e o adore, ele não está exigindo nada mais do que o seu direito, e além de ser um direito, é um privilégio de uma criatura adorar o seu Criador. Quer dizer, aquilo que Deus exige de nós é aquilo que é mais precioso para a nossa própria vida. Ou seja, o ser humano ele chega à perfeição da sua razão de existir quando ele adora o seu Criador. Ele chega ao máximo de si mesmo, ele corresponde à razão pela qual ele foi criado, que é dar glória ao seu Criador. Então é absolutamente maravilhoso fazer isso. E é isso que a gente vai fazer por toda a eternidade, não é? É isso que a gente vai fazer. Então, você quer dizer assim, é uma questão de justiça, é também a questão de Deus é dono de você, então ele pode dizer para você que você deve adorá-lo, porque você foi criado por ele, então é propriedade dele, mas também me parece um ato de amor, né? De uma vez que você coloca ele acima de tudo, você adora ele, você se torna parecido com ele, você começa, né, enfim, não ser guiado por ídolos, mas guiado por ele, ou seja, a melhor coisa, né? Exatamente. Pode acontecer no ser humano. E o contrário significa o quê? Rebeldia, significa idolatria, quer dizer, a criatura que não adora, que não se rende a Deus, que não o reconhece, está usurpando o direito que o Senhor Deus tem de ser adorado. É uma rebelião, é um motim, né? Eu gosto de usar essa expressão motim, porque é o seguinte: como é que um ser humano ele peca contra Deus? Um ser humano ele peca primeiro com a sua mente, que é uma dádiva de Deus, com a sua alma, que foi dada por Deus. Ele peca contra Deus com a sua vontade, com os seus dons e talentos, com a sua língua, que é uma dádiva de Deus. Ou seja, o não estar prostrado em adoração, reconhecendo a Deus, é uma rebeldia digna realmente de condenação por causa disso, porque a gente pega tudo que de mais precioso a gente recebeu como criatura para ir contra o próprio doador dessas coisas, contra o próprio Criador. E isso é um crime de lesa majestade. Eu estou aqui entarrecida. Mas eu consigo pensar numa frase de John Piper que diz que a adoração foi feita para colocar o valor supremo de Deus em destaque, né? Que é tudo isso que Stênio tem conversado com a gente até então, e faz super sentido, né? Pra gente realmente se render aos pés desse Deus que nos criou. Uma analogia do John Piper, que ele fala que, enfim, ele vai tratar que o homem é um adorador nato, né? Então mesmo o homem que foi um pouco do que a gente falou no podcast passado, né, do homem não conseguir sair de alguns ciclos aí, como de criação, queda, redenção, consumação. E aí o Piper ele fala que o homem ele vai estar o tempo todo adorando alguma coisa, se não Deus, outra coisa. Ele vai achar um ídolo na vida dele. Então ele é um adorador por natureza, né? E aí o Piper fala assim, ele dá uma analogia de um cirurgião, né, que um é muito ruim e o outro é muito bom. Então pessoas morrem na mão dele, o outro tem muitos anos de experiência e nunca perdeu um paciente. E aí você chega lá com um tumor. E aí esse médico fala, olha, você segue a mim. Se você escolher o outro, você tem que... É a mim que você tem que escolher, né? Então seria, inclusive, um ato de amor do próprio Deus em fazer a gente segui-lo e adorá-lo, porque nesse processo também a gente é transformado à imagem e semelhança dele, né? E a gente fica meio assim... Se você acho que é bem fácil de perceber que basta você gostar de um cantor, de alguém,
alguém que você começa a ficar igual ele, né? Então você começa a imitar o jeito da pessoa, você começa as atitudes, é um processo mental também, né? Mas isso a gente faz com quem a gente ama, né? Pode reparar, quando a gente ama alguém e a gente convive com essa pessoa, a gente acaba pegando os jeitos dela, as manias, né, todas as características, né, isso também é compartilhado, né? A gente faz isso com quem a gente ama, não tem jeito. Tem um jeito certo de adorar? Eu quero começar. Tem jeito certo para adoração. Eu penso que a gente vive na era dos tutoriais, enquanto que em tempos não tão longínquos assim, né, que eram os meus, a gente tinha no máximo ali o livrinho de receita da avó, que vinha tudo escrito, ou se não com aquela figurinha da revista colada. A gente tinha também as tão queridas e amadas normas da ABNT, né? No máximo, ali eram os manuais dos eletrônicos que os nossos pais compravam com muito custo, mas não tinha tanto tutorial assim na época, né? Hoje não, hoje já tem tutorial de tudo. Se tratando mesmo da norma da ABNT, tem tutorial de como entender a norma da ABNT, tem tutorial resumido da ABNT, tutorial prático da ABNT, tutorial explicado, tutorial do tutorial. Então hoje há tutorial de tudo que você imaginar na internet. E quem dera se a gente tivesse de forma clara e literal, por exemplo, os 5 passos para a perfeita adoração. Eu acho ainda que a gente erraria nos 3, né? Mesmo se tivesse explícito ali, mas a gente não tem, né, os 5 passos para a perfeita adoração. E eis aqui o grande mistério e, de igual forma, a incrível oportunidade de ver a obra de Deus na nossa vida. Porque... Será que não tem? O Stênio talvez ele tenha aí os 5 passos. O quê? 5 passos? Não. Ele deve ter. Mas aí é aí que a gente vê o mistério e a obra de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a gente só pode adorar aquilo que a gente conhece, né? Voltando ainda ao John Piper, ele diz que a essência interior da adoração é conhecer a Deus verdadeiramente. Então, a adoração ela está completamente ligada ao entendimento. Por isso que quanto maior for a nossa compreensão de Deus, mais verdadeira será a nossa adoração. E é justamente aí no meu pequeno entendimento, aí, Lu, você coloca aí um destaque pro meu pequeno mesmo entendimento de Romanos 12:1, que fala a respeito do culto racional. O culto, ele só pode ser racional. O culto, ele e a adoração, ele não é e não deve ser emocional. Aí vão falar, Laís, está explicado porque você é sorveteriana. Eu sei que vão dizer isso, né? Mas vamos explicar as coisas. Uma adoração baseada somente na emoção, penso que seja uma adoração leviana, sem profundidade. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, você chora ali, você se desidrata na hora dos cânticos e no final você se pergunta, por que eu tô chorando, né? Você nem sabe por que você tá chorando. E geralmente é a hora que você precisa sair, né, para dar uma lavada no rosto, e pode reparar que é na hora da mensagem. Então, assim, só para finalizar o meu raciocínio, eu não tô dizendo que a gente não pode se emocionar, né? Logo eu penso que sou uma parente aí tão distante de Jeremias, de tanto que eu choro. Pelo contrário, a emoção legítima, ela vem da compreensão e do entendimento da palavra de Deus. Eu leio, eu escuto a palavra de Deus, eu penso, eu me vejo naquela condição, na situação, e aí sim eu me emociono. Eu adoro de forma legítima e verdadeira quando o coração e a mente estão ligados. E penso eu que esse privilégio não é exclusivo do momento de louvor, né? Pelo contrário, porque se a emoção é baseada naquilo que eu entendo, naquilo que eu compreendo, a gente também pode se emocionar, por exemplo, na oração de um irmão com o coração quebrantado, coração contrito. Por que não se emocionar, por exemplo, no hino do inário? Como não se emocionar cantando da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu? Não tem como não se emocionar. E, né, meu querido, se a gente não se emociona lendo ou ouvindo Efésios 2, para tudo, meu irmão, e pede para descer que o negócio tá feio. Por isso que eu penso, assim, no meu pequeno entendimento mesmo, que o jeito certo para adoração é ligando o cérebro. Para mim, a referência é o que Jesus falou para aquela mulher, né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade,
a gente pode associar com sinceridade, com autenticidade, né, de todo o coração, sem nenhuma motivação escusa, né, em verdade. E em espírito é algo que eu acho que envolve mais mistérios aí, né? Meu espírito diretamente com Deus, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, não sei se existem 5 passos, mas essas duas características Jesus falou, né? E o detalhe também, quando o Estênio estava falando, eu estava pensando que Deus nos dá um privilégio, né? Você já imaginou o privilégio que nós temos de poder se relacionar com Deus através da oração, através da adoração? Então você está se relacionando com o eterno, né? Com aquele que era, que é e que sempre há de ser, o Criador de tudo. E quem sou eu? Quem sou eu para me relacionar com esse Deus, né? Então é um privilégio inexplicável. Tá certo, perfeita colocação. A da Laís também, as colocações que ela fez sobre adoração, perfeitas. A adoração, ela passa pelo conhecimento antes de tudo, né? Porque é assim que Deus se relaciona conosco, é falando, é chamando a gente ao diálogo. Então as emoções, elas não brotam de si mesmas, elas têm que ser provocadas por alguma coisa, e geralmente elas devem ser, no caso da adoração cristã, devem ser provocadas pela verdade, né? A verdade comove, a verdade leva a um sentimento, né, a uma emoção que é verdadeira, que é justa, que a gente pode ter sem problema nenhum. Agora, quanto aos passos para a adoração, graças a Deus eu também creio que não existem, e acho que não existem pela seguinte razão: porque se existissem, nenhum de nós conseguiria seguir os passos para uma adoração perfeita, né? Só que tem uma maravilha, meus irmãos, é que teve alguém que já fez isso por nós. Teve alguém que disse: Pai, eu te glorifiquei na terra fazendo a obra que me deste. Então, a verdade é que nós podemos adorar a Deus mesmo com as nossas ridículas tentativas. A nossa adoração chega a Deus e é recebida como adoração verdadeira e preciosa por causa do quê? Por causa da obra de Cristo, porque nós estamos em Cristo. Então, é claro que a gente pode aperfeiçoar a adoração. Sim, por exemplo, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente está investindo numa adoração que vai nos tirar do chão, na verdade, né? Vai ser muitíssimo abençoadora. Claro, a gente investir numa vida de santidade, numa vida de obediência, uma vida de oração, uma vida de conhecimento da teologia bíblica, tudo isso aí pode ser uma poupança que a gente faz para aperfeiçoar a nossa adoração. Mas o irmãozinho lá, coitado, ou recém-convertido, né, que ainda não tem nada disso, a adoração dele é recebida por Deus e ela chega a ser verdadeira e genuína do mesmo jeito que a gente. Por quê? Porque é Cristo quem leva e apresenta ao Pai, e leva no seu sangue, na sua carne, né? É por isso que a nossa adoração tão pequenininha, tão imperfeita, é aceita. É por isso que nossas orações são respondidas. Não é nada em nós, é tudo por causa de Cristo. Então, na hora da adoração, a gente não pode fazer da adoração também alguma coisa relacionada a méritos, alguma coisa relacionada a uma conquista, né? É por isso que eu não gosto, por exemplo, de expressões de que a banda de louvor vai conduzir a igreja à presença de Deus ou à adoração. Não, isso é totalmente equivocado, porque a única coisa que nos transporta para a adoração é o caminho que Cristo já abriu na sua carne, no véu da sua carne. É por causa desse caminho aberto que a gente vai ao trono de Deus direto e reto. Agora, a banda pode ajudar, claro, se forem pessoas dedicadas, realmente consagradas e tal, mas não que a banda em si contribua qualquer coisa para nos levar à presença de Deus. Não é homem nenhum, não é o pastor, não é sacerdote, é Cristo. Alguns cultos, às vezes expressionistas, tem aquele pressuposto de que tem que ser coisas originais, tem que ser coisas que acabam caindo até numa coisa meio que próxima de entretenimento, e acho que justamente por isso, né? Se eu entendo que a banda vai me levar para um estágio mais próximo de Deus, e muitas vezes a pessoa confunde a ação do Espírito Santo com o emocionalismo que a música naturalmente faz, né? Sei lá, uma música da Adele, uma música do U2, que são músicas que às
vezes mexem com as nossas emoções, conduzem a gente a uma emoção que não é gerada pelo Espírito Santo. Esse é um pensamento bastante infantil em relação à fé cristã, né? Porque não existe coisa mais tremenda nesse universo do que Cristo ter aberto um caminho direto ao trono de Deus pelo sangue da sua cruz, né? E isso jamais será ultrapassado. É isso que vai nos fazer viver a eternidade toda junto dele lá. Foi essa obra de Cristo já consumada perfeitamente. Então, e é exatamente por causa disso que a gente não tem que inventar maneiras de agradar a Deus, porque não existe nenhuma maneira de agradar a Deus a não ser através do sangue de Cristo. É por isso que é errado a gente tentar novas maneiras de louvor, achando que Deus vai nos abençoar mais, ou o pessoal vai ficar mais ligado, vai ser mais interessante. A gente tem que esquecer toda essa coisa de que o louvor tem a ver com pessoas, com o público, que o louvor deve ser de uma maneira para encher a igreja. Não, o louvor é uma coisa da igreja com o seu Salvador, com o seu Deus, né? E é por isso que a gente pode fazer um culto tão simples como um culto assim, com leitura bíblica, pregação bíblica, cânticos, louvor com cânticos bíblicos e orações. Só isso, esses 4, 5 elementos. É por isso que com 4, 5 elementos a igreja pode atravessar os séculos adorando perfeitamente e de maneira agradável a Deus, ao Senhor, porque tudo isso é feito no nome de Cristo. Então não é necessário. Laís falou que o senhor não tinha os 5 passos aí, ó, Laís. Ele tem os 5 passos. Dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com precisa a gente querer fazer e acontecer. Não vamos ficar na simplicidade, mas vamos aprofundar o conhecimento do seguinte ponto: o que Cristo fez por nós na cruz? O que foi que ele conseguiu por nós ali? O que realmente está envolvido no fato de Cristo ter subido à cruz? Quando a gente mergulhar no estudo dessa doutrina, dessa verdade, aí a gente vai entrar no culto com uma alegria nunca sentida antes, sabendo assim que, sabe, a gente é levado pela obra consumada de Cristo. A gente simplesmente é levado, a gente quase que não faz nada, sabe, irmãos? A gente é carregado por causa do poder da obra de Cristo. Nesse aspecto, né? Quanto menos a gente fizer, menos a gente vai atrapalhar, não é verdade? Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me eu mandei um e-mail pro Estênio, não sei se você vai lembrar, mas eu fiquei assim curioso em saber, por exemplo, a questão daquela música Alguém Como Eu, né? Onde o Estênio relata que Jesus entra na casa, né, de uma pessoa tal, e essa pessoa vê ali Jesus dormindo e ele fica imaginando com que Jesus está sonhando, né? Se ele sonha com o lugar de onde ele veio ou se ele sonha com a cruz que está esperando por ele. Aí eu mandei um e-mail pro Estênio perguntando se ele se baseou em algum fato, em alguma história paralela, né? Onde uma pessoa, eventualmente, assim como Zaqueu, poderia ter recebido Jesus, o que é plausível, né? Jesus teve seu ministério e, eventualmente, pode ser que ele também esteve na casa de alguém, né? E não está relatado na Bíblia. Então eu perguntei para ele e o Estênio respondeu: não, meu irmão, isso aí é da minha cabeça mesmo, né? Surgiu da minha cabeça. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, afinal de contas, não é sempre que a gente tem o Estênio aqui pra gente bater papo, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Estênio em relação ao processo de criação. Como é que é quando você cria uma poesia e coloca a música nessa poesia, ou o inverso, né? Tem a música e coloca a poesia na música. Qual é a sua experiência em relação à sua participação e à inspiração de Deus em relação à composição? Desculpa a ignorância, mas eu toco um pouco de violão, mas eu não tenho esse dom, esse privilégio, né? Tá sendo modesto, Estênio. Não. Mas a ignorância maior é a minha, meu irmão. Vou dizer pra você que eu não sei como te responder isso.
Eu não tenho os 5 passos da composição. O que eu posso te dizer é que eu faço letra e música tudo na hora. Geralmente eu vou ao violão para compor. Acontece 2 coisas. Uma ideia que me tome o pensamento e o coração. Pode ser um texto bíblico, um acontecimento bíblico, uma frase, ou alguma coisa a ver com o momento que eu estou passando, ou um fracasso meu, alguma coisa. E aí aquela ideia, que geralmente é uma coisa só, né? Me vem assim o desejo de explorar aquilo e colocar em música, né? Então é um sentimento que vem, uma ideia em relação à letra. E às vezes acontece que eu tô dedilhando o violão ou brincando, né? Eu falo assim, brincando, tocando inventando coisa, e aí eu faço uma linha de acordes no violão que eu goste, que me chame a atenção. Aí a partir dali eu começo a fazer uma melodia e geralmente vem uma letra também. Agora, como as letras acontecem, eu não sei responder. É claro que eu não posso dizer que Deus me inspira diretamente, né? Porque isso não existe, mas eu creio que de alguma maneira ele inclina assim o meu coração, não me dando a palavra por palavra, mas ele inclina o meu coração a que eu, com o conteúdo que eu tenho de vida, de experiências, de palavras, né, de vocabulário da língua, eu termine fazendo um texto com aquela ideia que me veio, né, e fazendo uma música. Mas geralmente é um momento meu com Deus, é quase como se fosse uma oração a minha composição. Raramente eu paro assim e penso, vou fazer uma música. Não é assim. A coisa, ela vem por outro ângulo, né? Ela me toca de alguma maneira, uma ideia, um sentimento, um versículo bíblico, um fato sobre a Bíblia, sobre a vida de Cristo, ou alguma linha melódica que eu tenha feito, aquilo vem e bate no meu coração, e aí eu entendo que eu vou fazer uma música, mas eu raramente me programo para fazer uma composição, porque aí eu acho que até nem dá certo, né? Eu acho que a composição, ela não pode ser muito pensada, planejada, ela tem que ser uma coisa meio casual mesmo, sabe? Por isso que eu não aperfeiçoo as letras, eu deixo até com erro e tudo, com coisas que poderiam ser melhoradas, mas é que eu não gosto de mexer, porque as letras me vêm de uma maneira tão rápida, assim, geralmente eu faço uma música e letra em 1 hora, 1h10, 1h15, sei lá. Elas me vêm de maneira tão rápida que eu gosto de deixar com defeito e tudo, sabe? Porque tem um valor emocional pra você. Eu penso assim, foi assim que ela me veio, é assim que eu vou deixar, né? Então eu também posso dizer assim, num contexto de dezenas de canções, foram raras as vezes que eu fiquei mexendo numa letra, que eu fiquei ajeitando um negócio, ou ajeitando uma rima. Não, eu gosto de deixar ela meio do jeito que vem mesmo. E você teve, assim, inspirações, pessoas que te inspiraram? Por exemplo, eu gosto muito do Sérgio Pimenta, né? Eu creio que ele foi uma pessoa muito usada por Deus. Não sei se você tem alguma pessoa, assim, que você avalia como um camarada que você olhou e falou, poxa, que coisa linda. Muitos. Eu tive o privilégio de ser amigo pessoal do Sérgio, até porque a gente se conheceu quando nós morávamos em Manaus, ele era da nossa igreja, e ali, adolescente, eu era mais novo do que ele, mas o meu irmão, que é um compositor também, o Edilson Botelho, que é mais velho do que eu, batia em idade com o Sérgio. Então eles quase que na mesma época começaram a fazer música lá em Manaus. Depois o Sérgio foi para o Rio fazer Agulhas Negras, a gente se mudou para São Paulo, mas quando o Sérgio vinha para São Paulo para gravar ou para ensaiar com vencedores, ele se hospedava lá na nossa casa. Então eu tive o privilégio de ouvir muitas músicas em primeira mão que o Sérgio tinha feito durante a semana. Aí chegava lá em casa, ele tocava. Fiz uma música com ele também que foi gravada. Então ele era a elegância em pessoa, né? A maneira dele tocar o violão, as mãos negras, né? Os dedos compridos, negros no braço do violão, era de uma elegância fenomenal. Mas o que chapava a minha cabeça era a inteligência das músicas. Eu nunca tinha visto isso antes. Quer dizer, o meu irmão também começou a fazer música assim, mas o cara que me chamou mais atenção dessa maneira de compor foi o Sérgio. Por quê? Porque ele compunha música cristã com um estilo de música popular brasileira. E dentro da igreja, eu nasci como um filho de pastor presbiteriano, dentro da igreja eu nunca tinha ouvido esse tipo de expressão de louvor, uma coisa muito parecida com MPB4, Milton Nascimento, não é?
Quarteto em Si, Chico Buarque, um negócio assim muito brasileiro, com samba e tudo, mas uma letra cristã, uma letra que era um texto de Bíblia. Então eu sonhei um dia compor assim, como ele, como meu irmão também. E meu irmão, ele foi uma fonte na nossa adolescência e juventude a derramar beleza lá em casa, né? Porque eu, apesar de eu ser irmão dele, irmão mais novo, eu ficava encantado com as músicas que ele fazia, né? E houve uma época que ele fazia 2, 3 músicas durante a semana, era um negócio impressionante. Então eu, adolescente, eu queria ser esses caras, eu queria ser o Sérgio, eu queria ser o Edilson, eu queria ser o Guilherme Kerr, que vinha conhecer depois, né? E achei as letras dele também verdadeiras obras de arte. Muitos caras, né? Bem depois o João Alexandre e tal, né? Mas nossa, como eu amei esses caras, como eu gostei de ter nascido numa geração que começou a fazer esse tipo de música, né? Porque não existia, era só hino ou então música traduzida, né? Da Palavra da Vida, né? A Palavra da Vida, ou aquele Vencedores, né? Vencedores do Tempo das músicas traduzidas, do Rafa Carmichael. O que eu ouvia era coisa tipo hino mesmo, né? Tipo hino, nunca tinha ouvido um samba bem feito, um negócio que podia se igualar a qualquer samba do Chico Buarque e tal, ou do Paulinho da Viola, e cristão, com a letra boa, com a letra inteligente. Aquilo foi fascinante para mim, fascinante. E foi revolucionário na igreja brasileira. Revolucionário, de maneira que eu também cheguei, porque eu sou de alguns desses caras, uns 3, 4, de alguns até 5 anos mais novo do que eles. Então eu estou numa geração intermediária. Eu não sou da geração do Sérgio, mas sou de uns 4, 5 anos antes, depois, exatamente. Então, mas eu comecei a ver isso acontecer. E como a gente começou a seguir também isso, houve problemas em algumas igrejas, houve contestação, as pessoas diziam, isso aí não é louvor, isso aí não é adoração, isso aí é coisa de boteco, não sei o quê. Houve sim, houve muito problema. A bateria, né, pra gente colocar a bateria na igreja, a gente teve muito problema, assim. Eu sou dessa geração aí que lutou para que essas coisas acontecessem, né? Uhum. Ainda tem. Ainda tem, né? A gente, como você disse, né, o Sérgio Pimenta inspirou a sua vida, a minha também, e de uma geração toda, né, de algumas gerações aí. Em termos de música, não sei se você tem alguma música sua, música e letra sua, que você tem, assim, alguma preferência, que você tenha mais prazer em tocar. Não tenho. Uhum. Eu tô sempre buscando uma música melhor do que as que eu já fiz, né? Então, eu não tenho, não. As pessoas têm, né, umas preferências e tal, mas eu, pessoalmente, não tenho uma coisa de uma música, assim. Uhum. Eu sempre espero melhorar, que a próxima seja a grande música, né? A gente vê que a estrutura da música e o seu conteúdo, ou seja, a sua parte poética, ela é possivelmente e passivelmente de conciliação. Dá para conciliar, né? Uma boa forma, uma boa estrutura musical e um conteúdo mais poético. E por que a gente tem pouco material disso? Porque vocês acham que é difícil a gente ter esse tipo de alcance, assim, de material com bom conteúdo e uma boa forma de música? Responde aí, Mauro. Bem, na minha opinião, falta essa sensibilidade artística, porque não que eu faça, ou que eu tenha feito isso, ou que eu tenha conseguido fazer, mas essa música, para ela ter esse formato perfeito e uma letra bíblica, uma letra com boa teologia e com boa poesia, ela é uma obra de arte, ela precisa ser buscada. Por exemplo, eu tenho muitas músicas, né? Eu nem sei direito, talvez perto de 400 músicas. É claro que nem todas prestam, aliás, a maioria não presta, e a maioria também eu não lembro e nem quero lembrar, mas o fato é que até você fazer uma música boa, você faz umas 100 ruins, né? Na juventude, por exemplo, porque é um ofício também. Quanto mais você vai ouvindo música boa e aperfeiçoando o seu ouvido, quanto mais você vai lendo os poetas e vendo como é que eles dizem as coisas, como é que um poeta diz uma coisa, o que toca quando alguém diz uma coisa, qual é essa maneira de dizer uma verdade simples, que maneira é essa de dizer que toca a gente, que
que toca o coração. Que mistério é esse? O que é que existe nisso, né? Nessa frase. Então é isso que a gente tem que buscar. E eu acho que as pessoas não têm esse cuidado de pegar de buscar esse aperfeiçoamento, essa coisa que quando você ouve, você fala, puxa, isso aqui é maravilhoso. Porque a obra de arte é isso, a beleza ela se impõe. Que as pessoas dizem, o belo é relativo, cada um tem o seu belo, né? O que é bonito para mim pode não ser para você. Não, o belo, ele é unanimidade, ele se impõe, né? Ele chega assim, quando você ouve, você fala, caramba, isso é belo, tá aqui a beleza. E é um momento extremamente abençoador em qualquer espécie de arte, né? Quando a gente é tocado assim, quando a gente entende o que o artista fez e a gente vê a verdade que ele produziu ali com sua arte, isso é divino. É uma coisa assim que Deus, na sua misericórdia, repartiu com homens, né? Porque é divino você criar uma coisa que seja bonita, né? Que toque corações, que abençoe vidas, né? Então, Laís, eu acho que é isso. Não existe porque as pessoas não são cuidadosas, né? A pessoa faz ali um negócio meio que mais ou menos, aí os amiguinhos dela ouvem, nossa, que maravilha e tal, mas aquela busca minuciosa, aquele conceito radical assim, de que não... Eu, por exemplo, a pessoa mais radical na crítica das minhas próprias músicas sou eu. Para eu considerar que eu fiz uma música e chamar a minha esposa aqui para pedir a opinião dela, tem que ser, o negócio já passou por muitos crivos, né, dentro de mim. E para eu gravar, então, nossa. Mas hoje em dia, não sei, as pessoas não... Parece que eles acham que o belo é isso. O belo, ele não existe. O belo é relativo. Então existem vários tipos de belo. E isso não é verdade. É claro que o belo, sim, ele pode ser encontrado em vários estilos, mas não significa que tudo que está aí é belo. Então essa coisa de uma criação criteriosa junto com uma coisa inspirada e junto também com uma outra coisa que é uma das coisas que eu mais busco nas minhas composições, é originalidade. Eu sei que talvez eu nunca encontre, né? Porque a gente está inserido numa cultura, a mente da gente está cheia de muita informação, mas, por exemplo, se eu estou fazendo uma música e eu percebo que eu estou fazendo alguma coisa parecida com o que eu já fiz ou com o que eu já ouvi de alguém, eu vou pro lado oposto, porque eu tenho horror à imitação, eu tenho horror a você fazer mais do mesmo, né? E eu tava pensando outro dia, mês que vem eu vou fazer 60 anos. Se eu perceber que eu ando me repetindo na minha composição, que ela não tem mais para onde ir, eu prefiro não compor mais do que ficar insistindo, né? Eu tô falando isso porque de vez em quando eu ouço aqui um cantor popular do qual eu gosto, sabe? E aí cantores que eu ouvia na minha juventude que envelheceram como eu, hoje já são senhores, né? E eu percebo alguns deles que a composição continua a mesma coisa, é como se fosse mais do mesmo, sabe? As linhas melódicas podem ser um pouco diferentes, mas a letra e os temas, eles são muito repetitivos. Aí eu falo, puxa, era melhor não ter feito isso, né? Do que você chegar num período da vida em que você vai continuar compondo, aumentando a sua gaveta com letras, mas que as coisas já não tem mais aquela relevância, né? Então são superficiais, né? Eles ficam ali somente na superfície, não tem uma profundidade. Eu sinto falta, às vezes, de profundidade nas composições, até mesmo nas músicas mais atuais. Diferente de quando você ouve uma poesia, você fala, nossa, que coisa incrível, que coisa trabalhada, né? Você já é tocado ali, logo nos primeiros instantes do português. Claro que o conteúdo é mais importante, ainda mais no meio cristão, né? Que a gente entende que o Espírito Santo, ele não precisa de ajuda, né? Ainda que você faça de uma, sei lá, você escreve e fala de um jeito errado, muitas vezes aquela pessoa, na ignorância dela, não teve instrução, mas ela não sabe nem falar direito, não sabe como louvar direito, mas dentro daquela simplicidade dela, ela fala a verdade, ela fala o evangelho e Deus age, né? Às vezes na conversão, não esqueço, por exemplo, o caso do Peter Hitchens, é um dos ateus mais conhecidos no mundo, né? E ele viu uma obra aliás, esse cara, ele e o irmão dele debatiam com todo mundo, e eu acho que eles eram os caras do ateísmo, assim, que tinham os melhores argumentos, né? O Richard Dawkins ficou extremamente conhecido porque ele é mais marqueteiro, né? Mas esses dois irmãos, eles tinham argumentos melhores. A conversão do Peter foi um negócio, assim, extremamente engraçado, porque ele tinha ouvido já todos os argumentos, já tinha debatido com os cristãos, né, de grande peso aí, grandes argumentos, e o cara não se convertia. Aí uma vez viajando, ele viu um quadro, né? Nesse quadro tinha lá a cena do juízo final, né? E tinha Jesus, e aí os salvos, e aí mostrava as pessoas indo pro inferno, né? E ele se viu, né,
naquelas pessoas que iam pro inferno. E ali ele recebeu a Cristo ali por causa de uma obra de arte, né? E é até engraçado, eu brinco e falo assim que Deus ele tem um jeito bem simples de lidar com gente complicada, né? O cara já tinha ouvido todos os argumentos e não convenceu ele, tipo, como assim uma obra de arte convencer esse cara, né? Mas então, às vezes o conteúdo é mais importante, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo ele age quando a igreja prega o evangelho, né? De forma genuína, de forma fiel. Mas isso não quer dizer que a gente vai desprezar, né? Eu entendo que a gente não deveria desprezar a estética, né? Ou seja, eu particularmente não tenho problema nenhum aí, sei lá, de fazer uma igreja bonita, visualmente. Culto não precisa ser chato, mas às vezes pode ser que seja, né? Pode ser que o culto seja chato, mas ele não é pra você, ele é pra Deus, né? Então, ter um culto com estética, até porque a gente, como o Stênio falou, a gente acredita que beleza não é uma coisa relativa, né? É uma coisa, é um valor objetivo, né? É simétrico, é harmônico, né? Você olha uma música e você fala, poxa, essa música é bonita porque ela é harmônica, porque ela tem simetrias, tem compasso, tem um ritmo. Então, tudo isso você percebe que existe sim um valor objetivo e não uma coisa subjetiva. Dá para conciliar as duas coisas, dá para você ter um conteúdo profundo e tentar fazer alguma coisa aí esteticamente bacana, bonito. E Lucas, nessa linha aí, sim, eu não gosto de ser bajulado e eu não gosto de bajular também, né? Mas é algo sincero, né, em relação a uma composição do Stênio. Uma composição que une estética e conceito e conceito bíblico, né? Você imaginar, por exemplo, que o criador do universo, aquele que criou tudo, que criou esse planeta água, né, com todos os mares, rios e tudo mais, lá na cruz ele pede água e o pessoal não dá água, o pessoal dá vinagre para ele, né? Então veja como a grandeza, né, desse Deus maravilhoso que criou tudo e se sujeitou a essa humilhação, pedir água na cruz e os homens, né, deram vinagre para ele. Então essa música me tocou muito. Então é a questão da arte, né, da estética, da beleza e do conceito bíblico, a palavra de Deus tocando a vida. Então eu acho que é um conjunto, né? A estética tem o seu lugar, né? E o conceito bíblico, aquilo que realmente toca você, é saber que esse Deus maravilhoso que criou tudo, na cruz se sujeitou a pedir água, o criador de tudo, dos mares, enfim. Bem, eu acho que a beleza ela cabe em qualquer lugar, ela não é remidora, né? A beleza ela não traz remissão, somente o sangue de Cristo traz. No entanto, como a beleza é um atributo de Deus, uma característica de Deus dada aos homens, ela cabe em qualquer lugar, e principalmente no que se refere a templo, a culto, às coisas de Deus, né? É por isso que uma igreja pintada de preto é uma coisa inaceitável, né? Porque eu acho que uma igreja pintada de preto, essa coisa do palco preto, essas coisas, é muito pobre, né? Porque Deus não fez um céu sem estrela, né? E dentre tantas cores que existem aí, você vai fazer uma frente de igreja, um púlpito preto, né? Então, para mim, é inaceitável. Agora, um templo bonitinho, bem decorado, coisas que as irmãs toda semana colocam flores, plantinhas, né? Delicadezas, isso tudo é muito bom. Mas, por exemplo, a igreja do MacArthur, né, tem lá um holofote preto, ela é toda preta, né, toda escura. Você vê que tem uma igreja com uma teologia, né, muito, muito boa, muito profunda, e eles têm lá, tem uma luz, né, um holofote assim no pregador, né, mas assim, esteticamente é uma igreja muito bonita, assim, mas assim, as paredes são pretas mesmo. Acho que, não sei, acho que se ficar bonito, se ficar brega, acho que esse é o seu ponto, né, não é nem que é errado, mas que você acha que ficar brega é isso? Não, eu acho deprimente. O preto, uma igreja pintada de preto, sabe? Eu não sei. É claro, não existe uma passagem bíblica para defender o meu ponto. Mas, sinceramente, então o gosto das pessoas mudou radicalmente nos últimos anos e eu não percebi. Mas eu já vi igrejas na Europa, né, ou mesmo nos Estados Unidos, são tão bonitas, tão mimosas. Eu gosto. E aqui mesmo em São Paulo já entrei em igrejas. Olha, o simples fato de você entrar num templo bonito te
faz bem. É impressionante, né? Uma coisa, um templo com vitrais, né? Um negócio cheio de planta lá na frente. Eu não posso crer que isso que eu tô falando seja uma coisa que é típica de um homem de 60 anos, que ninguém mais acha isso bonito. Eu me recuso a crer numa coisa dessas. Mas a beleza, ela não é redentiva, ela não redime ninguém, mas ela pode ser usada sim e deve ser usada o máximo possível. Agora, quanto à maneira de Deus se revelar, sim, a maneira principal é a sua palavra, isso não se discute. Mas a gente pode veicular a palavra de Deus de algumas formas, né? E a música é uma maneira como a gente veicula a palavra de Deus, e aquilo ali pode ser usado por Deus com tanto poder quanto um sermão. Uma música pode ser usada pelo Espírito Santo para converter uma vida, para transformar uma vida, tanto quanto um sermão, se essa canção realmente for bíblica, né? É isso que eu penso. Palavra cantada, né? E aí, a palavra de Deus é viva, eficaz, ela sendo a palavra sendo cantada, sendo pregada. Quando você tem, por exemplo, você está no meio de uma campina verde, né? Hoje, essa semana, por exemplo, eu estava tomando um solzinho aqui, aí eu olhei para o céu assim, tava aquele azul assim, aquele azul forte, sabe? Então isso daí interfere no seu ânimo, né? As cores, elas mudam o seu estado de espírito. É científico, né? Então eu concordo com isso dele. Não é porque eu tenho 63 anos, não, mas eu concordo. Imagina só uma igreja toda preta, né? Que coisa mais triste. Eu só sou contra se ficar brega. Se ficar cafona, aí eu sou contra. Mas, por exemplo, eu sei, assim, eu tenho que abrir um parênteses aí. Boa parte das igrejas que você vê, assim, nesse estilo preto, underground, você tem, são igrejas geralmente mais jovens, né? Que, às vezes, geralmente focada num público jovem, geralmente com pouco conteúdo, pouca profundidade teológica, né? Eu acho que não necessariamente tem que ser assim, né? Até uma vez eu tava vendo aí um pastor, acho que é Lipão o nome dele, que ele tem uma igreja nesse estilo, jovem, assim, e tal, mas com uma profundidade teológica muito boa. Mas, assim, eles não são maioria, né? Acho que a maioria das vezes que você tem muito foco na estética, você tem, geralmente, pouco foco na palavra. Mas eu acho que isso não é uma regra necessária, né? Sine qua non. Acho que dá pra achar um meio termo aí das coisas. E tem até alguns autores que falavam, né, sobre profundidade bíblica versus acessibilidade. Então, o culto ele teria que ser acessível e, ao mesmo tempo, ter profundidade. Porque são coisas... Se tem profundidade, não vai ter acessibilidade. Se vai ter acessibilidade, não vai ter profundidade. Então, você tem que achar um equilíbrio entre essas coisas, né? E muitas vezes, para atrair um público, você acaba sendo acessível demais, né? E aí você esvazia de conteúdo para se tornar mais acessível. Ou então, você se torna extremamente profundo e acaba perdendo a acessibilidade ao ponto de, sei lá, se a gente começar a falar aqui de hermenêutica no culto ou de palavras muito elaboradas, e aí, sei lá, aquela vozinha não vai entender, né? Aí você tocou no ponto, fazer a igreja para atrair. Aí sim. Então, qualquer coisa que se faz na igreja com esse objetivo, atrair, ou para ser, digamos, moderninho, ou para ser, como é que se fala? Tá de acordo, né, com a contemporaneidade, é um erro. E é um não crer que a palavra de Deus, que o poder do evangelho fará uma igreja prosperar. É colocar a sua fé em métodos, em modos, em maneiras, né? Então a pessoa pensa assim, não, se eu construir um templo aqui, né, com uma torrezinha ou talvez uma cruz, isso vai parecer muito antigo, vai parecer muito dominador, né? Vamos fazer um negócio assim, underground e tal. Isso já é um erro, porque a gente não deve fazer nada na igreja para atrair ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Isso é um terreno sagrado dele. E o Espírito Santo pode salvar de qualquer maneira que seja o templo. Até mesmo da construção feita com segundas intenções, né, do underground. Até mesmo aí o Espírito Santo age. Mas eu acho um erro a gente, para você ser contextualizado, você não precisa seguir modas. É claro que isso é totalmente diferente da pessoa, como você falou, não ser acessível, não chegar a ser entendida. Não, o evangelho sempre deve ser pregado com clareza. Isso é uma verdade que atravessa os tempos. Isso nunca vai deixar de ser verdade, né? A maneira, o tipo de música mudou, não é? Na época da Reforma só tinha o canto gregoriano, e aí Calvino e Lutero botaram o povo para cantar novamente. Tudo isso aí muda. Agora...
uma linha tênue. Como? O equilíbrio é uma linha tão tênue, né? Exatamente. É por isso que a gente quase não consegue encontrar o equilíbrio. Porque é preciso muita sabedoria, muita tranquilidade, muito conhecimento bíblico para você saber também de que você não precisa fazer atrações humanas para as pessoas ouvirem o evangelho e que Cristo vai trazer os seus. A gente tem que confiar nisso. Não é porque a sua igreja não está pintada de preto que ela não está crescendo. Não. E não se importe se no vizinho, que é a igreja pintada de preto, o negócio está bombando. Isso não significa nada. O reino de Cristo é um reino totalmente diferente do reino terreno. Os valores, como as coisas acontecem, né? É um reino de fé. E a nós cabe a gente seguir aquelas regras simples que estão ali, que a igreja sempre seguiu, e deixar o resto nas mãos de Deus. Eu acho que a coisa vai acontecer, né? Veja, não sou tão radical com isso, né? Uma igreja poderia fazer assim um estilo mais moderno? Pode, mas faça o seguinte, não bote a sua confiança nisso. Não faça Isso, disso exatamente, o grande alvo, né? Não, olha, venha para a nossa igreja, porque a nossa igreja é assim. Não bote. Cristo tem que ser a única justificativa da existência de uma igreja, né? Você falou bem, assim, a beleza não traz redenção, né? Mas ela é importante. Na minha casa, no meu quarto, eu tento ter uma estética, né? Eu tento fazer as coisas ficarem bacanas, organizadas. Então, na igreja, eu acho que não vejo problema. E, assim, eu tento, embora eu saiba que é uma verdade em boa parte das vezes, eu tento não fazer, assim, juízo de valor quando eu entro num lugar com parede escura. Eu vou numa igreja, vou visitar uma igreja. Eu vou julgar o que sair da boca deles, né? O que sair da pregação. Aí isso eu vou julgar e vou estar com os ouvidos atentos. Eu não tenho uma resposta muito certa para isso, mas quer me parecer, pelo que eu já li na Bíblia e pelo pouco que eu conheço da história da igreja, que uma igreja cristã, uma característica grande de uma igreja cristã é que ela é feita de diversidade. Ela tem a criança e o velho, ela tem o rico e o pobre. O próprio Tiago, lá na sua carta, faz uma repreensão, né, aos irmãos que estavam dando preferência aos ricos e tal. Tem todo tipo de cores ali, né, o negro, o branco, o vermelho, sei lá o que mais. Mas me parece que, como a graça de Deus ela também é uma coisa múltipla, me parece que uma coisa que sempre marcou uma verdadeira igreja cristã é que tem todo tipo de gente, né, nessa comunidade. Desde a década de 90, eu comecei a estranhar aquela coisa muito específica para uma juventude roqueira, não é? Aquela coisa muito direcionada para o rock, para pessoas jovens mesmo, o tipo de música rock, né? Depois eu comecei a ver várias comunidades cristãs surgindo, comunidades específicas, né? Aí tem, então se você é o bicho grilo, sei lá, o cara, então você tem tal outra comunidade. Eu estranho muito porque na verdade não deveria ser assim. Numa igreja cristã, a gente deveria ter todo tipo de gente ali. Não deveria ter outra razão para a pessoa ir além de Cristo, é isso, né? A igreja não deveria ser feita por uma camada específica de gente. Vem cá, e se uma senhorazinha, se um senhorzinho, né, quiser fazer parte lá da mais nova igreja emergente que surgiu, será que essa pessoa será recebida, será incentivada a frequentar, será aceita no grupo? Você entende? Então eu acho que essa coisa que é uma novidade na igreja cristã precisa ser repensada, porque a igreja é para todo tipo de gente. Você não tem na Bíblia um negócio que a igreja é para esse tipo que não, a igreja é para todos, a graça é para todos, Cristo é para criaturas do mundo inteiro, né? A única exceção, acho que seria com respeito à localidade, que eu consigo pensar agora rápido, assim. Por exemplo, igrejas próximas a universidades, a cidades universitárias, né? E aí é natural que nessa igreja vai ter só jovem, assim. Aí eu acho que é uma situação diferente. Mas dentro do contexto, assim, contexto de cidade mesmo, eu concordo com você. Acho que não deveria ter outro fator que, deveria reunir as pessoas, senão Cristo. É a questão da unidade na diversidade, né? Sim. O velho cântico lá de Vencedores por Cristo, acho que do Guilherme Kerr, se não me falha a memória, fala sobre o texto de Atos, né? A igreja, ela tem que ter diversidade.
ela enriquece, né? Quando você tem a diversidade. A gente aprende mais com a diversidade, com respeito, né? Respeito ao irmão que é diferente de mim, mas que ele tem um lugar lá na graça de Deus. Deus o escolheu. Quem sou eu para discriminar ou para dizer que porque ele é mais velho, ou ele é mais novo, ou ele tem uma cultura diferente da minha? É a diversidade. A gente está aberto para esse crescimento, né? Conhecer as pessoas, compartilhar, ter comunhão com pessoas diferentes, né? Então, unidade na diversidade. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Stênio, queria agradecer aí a participação. Obrigado aí pela aula. Um abraço a todo o pessoal que está ouvindo aí. Deus abençoe. Espero que vocês aproveitem alguma coisa aí da nossa conversa. E até uma próxima. Eu agradeço também a Selma. Prazer conhecer, viu? A Selma é a esposa do Stênio. Tá ouvindo aí a Selma ainda? Oi, Lucas. As ordens, viu? Um grande abraço É um pra você. Deus abençoe. Muito obrigado pelas orações, viu? Eu sei que vocês oraram aí pela saúde do Stênio. Muito obrigada, viu? Amém. E Maurão, obrigado pela participação. Que isso, um prazer para mim. Deixar um abraço aí pro Stênio, pra esposa. Que Deus continue guardando a vida de vocês em todos os aspectos, na saúde também. Que Ele continue dando bênçãos para vocês, para Laís, nossa querida Laís, e para o nosso querido Lucas. Você é uma simpatia. E olha, venha me fazer chorar na minha igreja, por favor. Tá bom, vamos lá. Bom, nosso podcast fica por aqui. Todos que estão conosco, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão.